Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. O meu colega Manuel António Rodrigues Teixeira, do IPO, da investigação do IPO no Porto, e eu estaremos a coordenar esta sessão, que terá 7 oradores. Eu tenho a obrigação de fazer uma pergunta primeiro, que é se há alguém que não perceba português e, portanto, temos que passar em inglês. Everybody understands the barbarian Portuguese language. Ok, perfeito. Portanto, vamos manter toda a apresentação em português, o que não significa que alguns dos slides não estejam em inglês, como é evidente. Antes de começarmos, foi-me dito há segundos pela organização que haverá uma primeira apresentação de um pequeno projeto. Parece-me que é a Daniela que está ali ao fundo, estas pessoas todas com máscara, nunca garanto que tenham certa, mas se quiser fazer o favor, então, agradeço-lhe a apresentação do Ciência Viva antes de arrancar a sessão. Muito obrigado. A história de Simão retrata a história de Simão, que é um defensor dos direitos humanos, que em 2070, durante uma manifestação, acaba por perder a visão. A partir desse momento a sua vida mudou, viu-se completamente desesperado perante a sua situação e ficou muito debilitado. Desiludido e sem confiança, as suas lutas pelos direitos humanos pareciam ter chegado ao fim. No entanto, Valentina, uma cientista de renome, prontificou-se a ajudá-lo e, juntamente com a sua equipa de cientistas, criou um dispositivo chamado Horus, que veio dar esperança a Simão. Mais tarde, após 5 anos, Simão, Valentina e a sua equipa vão a uma conferência onde Simão dá o seu testemunho da sua história e agradece todo o apoio que recebeu durante todos esses anos. O objeto biónico que desenvolvemos, é o Horus, é um dispositivo que contém um sensor ultrassons e um GPS. O sensor ultrassons mede a distância entre este e um objeto ou um obstáculo que se encontra à sua frente, e já o GPS indica-nos as coordenadas, nomeadamente a latitude e a longitude do local onde se encontra. Tanto as coordenadas como as distâncias, no nosso conto, eram transmitidas a Simão através do nanoprocessador que ele tinha instalado no cérebro, mas no objeto físico podem ser visualizados no visor que ele tem no lado. Penso que este tipo de projetos, nomeadamente o projeto Metamorfose, é muito importante para alunos de secundário, pois dá-nos uma oportunidade de perceber e de pôr em prática alguns conhecimentos que nós temos e que aprendemos na escola, assim como recolher conhecimentos muito importantes para a nossa vida futuramente, nomeadamente na universidade ou na nossa carreira pessoal. Sim, na nossa carreira pessoal. Eu gostaria de colocar uma questão a todos os palestrantes, em especial ao Dr. Gonçalo Cosme, não sei se está presente na sessão,
porque nós estivemos a pesquisar sobre as suas pesquisas e achamos que têm coisas em comuns com o nosso projeto, não muito em comuns, mas relacionam-se. Então, sabemos que os olhos são muito importantes para aferir das emoções e do estado de espírito das pessoas, certo? Portanto, nós queríamos perguntar qual seria o impacto da generalização de uso de dispositivos como o Horus na comunicação e relacionamento dos seres humanos, já que estes tapam os olhos e, tapando os olhos, que impacto isso poderá depois ter na nossa, digamos, na nossa comunicação e relacionamento com todos? Olá. Antes de mais, quero agradecer, quero congratular pelo dispositivo. Acho que é um projeto extremamente interessante. A minha formação é em Engenharia Biomédica, aliás, eu pertenço ao Instituto de Engenharia Biomédica e Biofísica. E recordo-me que a minha primeira aula na faculdade foi um professor a dizer-me que nós temos que olhar para o corpo humano como sendo uma máquina. E eu acho que vocês estão a acrescentar a essa máquina. Uma máquina, portanto, defeituosa. E vocês estão a acrescentar, estão a melhorá-la. Nesse aspecto, muitos parabéns pelo projeto. Relativamente à pergunta que me colocaste, sim, nós quando interagimos com outros humanos, com outras máquinas, nós máquinas interagimos com outras máquinas, nós fazemos muitas vezes de forma involuntária essa comunicação pelo olhar. E eu vou falar um pouco sobre isso mais logo. Mas existe um conceito que é o pupil mimicry, ou seja, a mímica da pupila. E nós, ao comunicarmos, ao interagirmos com outra pessoa, as nossas pupilas dilatam de forma constante, ok? E nesse caso, o vosso projeto, se calhar, pode ser um impedimento nesse aspecto. Portanto, quebrar um bocado essa barreira na comunicação social entre duas pessoas. Portanto, se puderem dar uma volta a esse aspecto, se calhar seria um ponto a considerar. Mas é muito bom vocês terem essa preocupação, demonstra que o projeto... Eu suponho que você combinou isto com eles, como é evidente, já ganhou um bocado mais de tempo de antena, mas para além do tempo de antena, acho que tenho um par de alunos de doutoramento mais daqui a 4 ou 5 anos. Muito obrigado pela vossa apresentação. Obrigada. Espero que nunca vos dou a terem começado um caminho de ciência. Muitas felicidades. Muito obrigado. Desde a genética, neurociências, biotecnologia e oncologia. E vamos começar com o Dr. João Nuno Moreira, do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia, e que nos vai falar sobre o direcionamento tumoral de nanopartículas lipídicas, produção industrial e as necessidades dos doentes oncológicos. Ok, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que foi dada para fazer esta apresentação em nome do CIB e vou falar então sobre o Bridging Tumor Targeting with the Lipid Nanoparticles Manufacturing and the Patient Needs. Um dos tumores com que nós temos trabalhado nos últimos anos é o mesotelioma. O mesotelioma é um tumor raro que resulta da exposição a amianto, portanto, que é um tópico que, infelizmente, ouvimos falar frequentemente. Mas é também um tumor extremamente agressivo. É dos tumores sólidos mais agressivos que nós temos, com que temos que lidar. E tem uma sobrevivência a 5 anos de apenas 9%. O tratamento de referência é uma combinação de quimioterapia de pemetrexed e cisplatina. E vocês aqui neste gráfico têm representado aquilo que são os outcomes deste tipo de terapia. Portanto, aqui esta linha atracejada azul diz-nos que esta combinação promove uma taxa de
uma taxa de resposta de cerca de 40%, o que não é mau. Todavia, estes doentes, como podem ver aqui na parte vermelha do gráfico, vivem apenas 12 meses com esta solução terapêutica. Recentemente foi aprovada uma combinação de imunoterapia que está a revolucionar completamente o tratamento de cancro, que todavia ainda padece de alguns problemas e que também estão aqui espelhados neste gráfico. Este quadrado azul diz-nos que esta combinação, a taxa de resposta é de apenas 20%, portanto metade da quimioterapia, e isto é um enorme problema com que a imunoterapia se debate hoje em dia, e o tempo de sobrevivência é um bocadinho superior a 12 meses. Okay? Pronto, isto diz-nos o seguinte, que faz todo o sentido nós tentarmos encontrar novas soluções terapêuticas para combater tumores sólidos, enfim, tumores e cancro de uma maneira geral. E nós há muitos anos temos andado a utilizar precisamente partículas lipídicas, lipossomas, para fazer a entrega de fármacos de diferentes naturezas, quer fármacos de baixo peso molecular, quer ácidos nucleicos. Eu vou aqui focar-me apenas nos fármacos de baixo peso molecular. E, portanto, para atacar um tumor sólido, nós, no contexto de mesotelioma e de outros tumores, nós identificámos uma proteína que está expressa não apenas nas células cancerígenas, mas também ao nível da parede dos vasos sanguíneos. E isto é um aspecto muito importante porque, tendo nós um marcador na parede dos vasos sanguíneos, à partida, o acesso da nanopartícula que nós vamos injetar no sangue, o acesso ao tumor sólido está muito mais facilitado. E isto decorre também de experiências que nós e outros tivemos. Pronto, portanto, o racional da nossa estratégia é o seguinte: nós temos a partícula lipídica revestida à superfície com um polímero e acoplamos covalentemente um peptídeo, o peptídeo F3, na superfície, na extremidade deste polímero, que liga ao nosso marcador, à nucleolina, à tal proteína. E, portanto, desta ligação, os lipossomas entram dentro da célula, okay? Eles enfrentam um ambiente agreste, acídico, e este ambiente acídico, eles são sensíveis a este ambiente acídico, portanto, eles como que explodem como se fosse uma granada dentro da célula. E, consequentemente, há uma libertação massiva de fármaco dentro da célula. Portanto, a nossa hipótese assenta neste racional e, portanto, a ideia é tentar nós percebermos se isto funciona ou não funciona. Neste contexto, uma das grandes dificuldades que nós temos na transformação do conhecimento na bancada para o mercado, e na lógica tentámos perceber se é possível daqui fazer um produto, uma das primeiras barreiras que nós temos é tentar perceber se nós podemos escalar o processo de produção num contexto industrial. E nós, efetivamente, conseguimos isso. Portanto, nós passámos de pequenos lotes no laboratório de 2 a 3 mil litros para um lote de 3 litros. E conseguimos fazer isto no contexto de uma spin-off que nós fundámos no âmbito da Universidade de Coimbra e do CNC e do CIB, com o apoio da Blue Pharma, que é uma empresa farmacêutica sediada em Coimbra, e da Portugal Ventures, que é uma empresa de capital de risco, que também foi fundamental aqui no processo de financiamento do projeto. Portanto, nós conseguimos ultrapassar esta fase, tendo um protótipo produzido num contexto industrial, que nós denominámos por Pega Sempre. Portanto, nós caracterizámos exaustivamente o nosso protótipo, isto é muito importante, por exemplo, demonstrámos que o tamanho é inferior a 100 nanómetros, temos coisas mesmo muito pequeninas, e isto é fundamental porque influencia quer a atividade terapêutica, quer a segurança, que são dois aspectos que andam sempre de mãos dadas neste contexto, e noutro contexto também, fizemos um estudo de estabilidade durante 3 meses, onde avaliámos vários parâmetros, como seja o conteúdo em lípido, em fármaco, as características físico-químicas, para perceber se os lipossomas durante estes 3 meses a 5 graus conseguem efetivamente reter o fármaco que lá está dentro. Testámos também, por exemplo, a atividade, perceber se durante este período de conservação, se eles continuam a ser comidos pelas células-alvo, e, portanto, isto são aspectos também muito relevantes na lógica de nós conseguimos transformar a ciência num produto. Portanto, outro aspecto também muito importante, já passando então para a demonstração de eficácia e a prova de conceito, o tal marcador, a nucleolina, está sobreexpressa em diferentes subtipos de mesotelioma, tanto no epitelioide, que é o tipo mais frequente de mesotelioma, como no subtipo bifásico, okay, que este é o mais agressivo. Nós fizemos uma bateria de estudos de eficácia com os 2 subtipos e eu, por aqui uma questão de gestão de tempo, vou apenas falar nos ensaios que nós fizemos apenas com o subtipo mais agressivo de mesotelioma.
Portanto, fizemos 2 tipos de estudos, um numa fase inicial de desenvolvimento tumoral, aqui o early stage, outro num estado mais avançado, que é esta um bocadinho a realidade num contexto clínico, portanto, num estado mais avançado da doença, e em cada uma destas experiências, portanto, os animais, nós desenvolvemos tumores na pleura, que é frequentemente onde o mesotelioma se desenvolve, e os animais são tratados semanalmente durante 5 semanas, com diversos tipos de tratamento. Eu vou-me focar só naquilo que é a nossa tecnologia e, portanto, quando os tratamentos são feitos muito cedo, a tecnologia, aqui tem a curva a vermelho, por si só consegue induzir uma inibição brutal do crescimento tumoral relativamente ao tratamento de referência, ao tal combinação de cisplatina e pemetrexed que eu vos falei no início, havendo uma diferença de cerca de 2.700 vezes em termos da inibição do crescimento tumoral. Depois, quando passamos para o estado mais avançado, aí a tecnologia já precisa de uma ajuda e, portanto, aqui é a combinação do PHCM com cisplatina que é, de facto, o melhor tratamento. Portanto, mesmo assim, consegue ter uma inibição de crescimento tumoral que é 100 vezes mais acentuada do que aquela oferecida pelo tratamento de referência de quimioterapia. Aqui embaixo, nós temos um aspecto também muito importante que é tentar perceber, portanto, nós aqui estudámos durante a mesma experiência a variação de peso em função do tempo nas 2 experiências. Isto é muito importante porque o facto dos animais não perderem peso significa que as doses que nós estamos a dar são seguras. Estes estudos foram também, noutro contexto, foram comprovados, estes estudos de toxicidade, quer em ratos, quer em cães, num ambiente também específico de GLP. Portanto, o racional que eu vos apresentei há pouco, estes dados ajudam a suportar que ele se verifica, mas nestas coisas também, e as autoridades regulamentares gostam disto, nós também temos que perceber como é que as coisas funcionam, qual é que é o mecanismo de ação. E, portanto, nós fizemos, usando um modelo mais agressivo e o estado mais avançado, porque era naquela experiência em que nós conseguimos ter massa tumoral para analisar, nós fizemos apenas, não 5, como fizemos há pouco, mas agora só 2 administrações, separadas semanalmente, portanto, animais não tratados e com a tecnologia, que pega sempre, e passado 24 horas da segunda administração, os animais foram sacrificados, recolhemos o tumor e analisámos o RNA. Pronto, então identificámos cerca de uma biblioteca de 33 mil genes, 146 estavam completamente desregulados, ok? 25 upregulated, 25%, 75% downregulated. E, portanto, estes são alguns dos genes que estão significativamente downregulated e, curiosamente, okay, eles coincidem com este downregulation, coincide com os genes que estão descritos em mesotelioma, que estão upregulated. Nós, efetivamente, estamos a conseguir afetar aquilo que é a base genética da doença. E, portanto, há genes que estão downregulated, como, por exemplo, o QI67, que se relaciona com a proliferação tumoral, a topoisomerase 2A, que se relaciona com divisão celular, e tudo isto são genes que estão ligados ao mecanismo de ação também do fármaco que nós estamos a veicular. Depois a questão que nós queríamos abordar também, ok, perante estes resultados e tentando já perspectivar uma passagem para o homem, nós percebemos quantos doentes é que efetivamente poderão vir a beneficiar desta tecnologia. Portanto, nós usando uma base de RNA, nós conseguimos perceber qual é a sobreexpressão da nucleolina, o tal marcador, e este é o critério de elegibilidade que nós estamos aqui a considerar, e concluímos que cerca de 46% destas amostras sobreexpressam de forma significativa o tal marcador relativamente à pleura normal. Portanto, hipoteticamente, porque estas coisas depois têm que ser comprovadas experimentalmente, mas cerca de 46% de doentes poderão beneficiar deste tipo de terapia. Nós, com este conjunto de informação, para além de outra que eu, obviamente, por questões de tempo, não estou aqui a apresentar, submetemos este pacote de informação tanto à Agência Europeia do Medicamento como à FDA, e em 2017 a EMA atribuiu à tecnologia o Estatuto de Medicamento Órfão para o tratamento de mesotelioma humano, e em 2018 seguiu-se exatamente o mesmo pela FDA. Portanto, ou seja, as próprias autoridades regulamentares reconheceram o valor daquilo que foi gerado e porque, de facto, os doentes têm esta necessidade. Nada disto seria possível sem uma vastíssima equipe no CNC e na Tritiu, nomeadamente destaca Vera Moura, o Nuno Fonseca e a Ana Gregório, o Sérgio Simões da Bluepharma, também meu colega na Universidade de Coimbra e cofundador da Tritiu, o Dr. Luís Almeida da Blue Clinical, que foi aqui também uma peça fundamental, os médicos e, obviamente, o financiamento que temos tido, e a Bluepharma também e a Portugal Ventures. E, portanto, com isto termino a minha apresentação. Estou aberto para questões.
obrigado. Nós faríamos as questões no fim para garantir que ninguém ficou prejudicado. Não se esqueçam, há aqui muitas certamente. Obrigado. Vamos então continuar com o Dr. José Augusto Ferreira, docente de Matemática da Universidade de Coimbra, que nos vai falar sobre uma perspectiva matemática da libertação estimulada de fármacos. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradeço a oportunidade que me dão de estar aqui a partilhar convosco o trabalho que temos desenvolvido. Este trabalho tem sido desenvolvido no âmbito do Centro de Matemática da Universidade de Coimbra e é um trabalho que tem sido desenvolvido por mim em colaboração com outros colegas, entre os quais destaco os meus estudantes, o Hugo, a Elisa, a Daniela, a minha colega Paula Oliveira, que não está aqui connosco agora, o Gonçalo Pena. Este é um trabalho interdisciplinar e por essa razão... obrigado. É um trabalho interdisciplinar e por essa razão temos contado com a colaboração do nosso colega Mário Grassi, que é especialista na libertação de fármacos. Portanto, o nosso objetivo é tentar ver de que forma é que a matemática consegue, de alguma forma, dar algum input no que diz respeito à libertação de fármacos estimuladas por algum elemento. É evidente que, para ter mais ou menos assumido que sabe-se que a quimioterapia introduzida por via venosa tem efeitos colaterais muito adversos, agressivíssimos. A forma de contornar este efeito adverso é colocar os fármacos em contacto direto com os tecidos-alvo, como surgiram os transportadores, os nanotransportadores, transportadores de dimensões muito, muito reduzidas, que são introduzidos na corrente sanguínea e que, dessa forma, portanto, são partículas muito pequenas que armazenam os fármacos e, portanto, são transportadas pela corrente sanguínea até ao tecido-alvo. Estes nanotransportadores podem, de alguma forma, potenciar as propriedades dos fármacos. Há uma quantidade brutal de nanotransportadores, entre os quais nós destacamos os lipossomas, portanto, já tem experiências no âmbito do tratamento de experiências in vivo com animais com lipossomas, os dendrímeros, as micelas, partículas poliméricas. É evidente que, de forma a direcionar o tratamento, as partículas podem ser cobertas com substâncias que, de alguma forma, aumentam a afinidade das partículas com o tecido-alvo. E é claro que tudo isto seria perfeito se o tecido-alvo, neste caso o tecido cancerígeno, não fosse uma estrutura altamente difícil de penetrar. Portanto, este tecido tem propriedades, eu diria diabólicas, que não permitem que facilmente um fármaco entre o tecido. Desde a vasculatura, portanto, o conjunto de vasos que é altamente errático, heterogéneo, e existem zonas onde, de facto, não há irrigação. A matriz extracelular tem uma estrutura reticulada, formada basicamente a partir de colagênio e elastina, difícil também de penetrar. Existe uma pressão intersticial grande devido à grande permeabilidade dos vasos e à não existência de um sistema de drenagem eficaz e, portanto, existe uma força convectiva do interior para o exterior, o que dificulta a passagem dos fármacos. Surgiram, naturalmente, formas de contornar as barreiras e de forçar os fármacos a entrar dentro dos tecidos. Portanto, surgiram, ou melhor, portanto, houve quem propusesse a utilização de estímulos que, de alguma forma, forçam a entrada das nanopartículas, dos nanotransportadores, a entrada dos fármacos dentro do tecido-alvo. Temos vários tipos de estímulos. Temos estímulos endógenos, como o caráter ácido-base do tecido, enzimas, e depois temos estímulos exógenos. Dentro dos estímulos exógenos, irei focar-me fundamentalmente nos ultrassons. O nosso estudo tem sido feito também com temperatura, com o uso de correntes elétricas, o uso da luz e o uso de campos magnéticos. Portanto, são formas de forçar os fármacos a entrar dentro do tecido. Qual é o nosso papel? Nós somos matemáticos, embora em diálogo permanente com as outras áreas. O nosso objetivo é desenvolver uma ferramenta matemática que permite realizar experiências in silico, experiências computacionais. Estas experiências computacionais
no nosso ponto de vista, são altamente valiosas. Porquê? Porque elas permitem, de alguma forma, prever qual é o comportamento das variáveis de interesse em diferentes cenários. Portanto, no nosso caso muito particular, estamos interessados em estímulos, fármacos e tecidos-alvo. Permite definir de forma criteriosa o permite definir de forma criteriosa experiências in vitro. Evidente que dessa forma há uma redução no tempo e uma redução no custo, e permite ainda, de alguma forma, definir o melhor protocolo, ou melhor, o protocolo que nós pensamos que seria ideal para atingir, de alguma forma, sucesso no tratamento. Como matemáticos, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para os fenómenos, identificamos os fenómenos que nos consideramos mais relevantes no cenário em análise. É evidente que temos que traduzir matematicamente estes fenómenos utilizando uma ferramenta matemática, neste caso são as equações com derivadas parciais. É evidente que estes modelos matemáticos não são passíveis de ser implementados, é preciso trabalhá-los e, de alguma forma, permitir que a partir deles nós consigamos desenvolver uma plataforma computacional e, portanto, o trabalho de um matemático centra-se totalmente aqui nesta zona. Porquê? Porque ele estuda questões inerentes aos modelos que nós conseguimos construir e, portanto, questões que, de alguma forma, dão confiança na utilização das plataformas. É evidente que uma plataforma por si só não tem grande significado, a não ser que nós façamos a validação. A validação, em geral, é feita utilizando experiências essas que têm, de alguma forma, ter um output quantitativo. Porquê? Porque os nossos modelos, sendo modelos matemáticos, o seu output vai ser quantitativo, embora possa ser usado para descrever qualitativamente o comportamento do sistema. É evidente que eles permitem-nos muitas coisas, como, por exemplo, comparar diferentes estímulos. Como eu disse, iria-me centrar fundamentalmente no caso dos ultrassons. Já ouvimos falar de ultrassons hoje. Os ultrassons foram propostos em combinação com nanotransportadores, que neste caso são partículas de gás armazenando dentro moléculas de fármaco. Podemos ter moléculas de fármaco agarradas à estrutura do nanotransportador. Portanto, estes nanotransportadores podem ser colocados diretamente em contacto com o tecido-alvo ou através da corrente sanguínea e é gerado um ultrassom. É aplicado um ultrassom que bombardeia o tecido-alvo. O tecido-alvo e os transportadores. O que acontece com estes transportadores? Estes transportadores, sob a ação do ultrassom, crescem e decrescem, portanto, expandem e comprimem, e desse processo, que nós chamamos de cavitação, resulta o quê? Resulta a alimentação dos fármacos. Caso o ultrassom seja suficientemente violento, pode provocar o rebentamento das partículas. Esse rebentamento faz com que seja colocado de imediato estas partículas em contacto com o tecido-alvo. Como resultado da cavitação, o que se observa é o aumento da permeabilidade dos tecidos. Portanto, o que acontece é que a cavitação faz com que haja um abanar destas estruturas, e esse abanar, quando rebentam ou quando simplesmente abanam, forçam o aumento de permeabilidade, fazem com que haja pequenos poros nas paredes celulares e, dessa forma, os fármacos e, eventualmente, as nanopartículas podem entrar. Portanto, a aplicação de um ultrassom desencadeia um conjunto de fenómenos, como, por exemplo, como eu tenho aqui, a cavitação, que pode ser estável ou aquela que permite o rebentamento das partículas. Localmente há aumento da temperatura, há aumento de permeabilidade, há aumento de transporte. Este aumento de transporte surge de duas formas. De uma forma passiva, porque há um aumento do transporte por difusão. De uma forma ativa, uma vez que o ultrassom gera um transporte, isso leva a que haja, portanto, um aumento da libertação do fármaco e o aumento da absorção do fármaco, uma vez que a estrutura permitiu que isso acontecesse. Além destas partículas de gás, têm sido usadas outro tipo de partículas, como os lipossomas, e como matemáticos, o que nós escrevemos é um conjunto de equações que nós entendemos e que a maior parte das pessoas não entende, mas conseguimos escrever um conjunto de equações. Este conjunto de equações são tratados do ponto de vista matemático,
são depois trabalhados de forma a que possam ser usadas de modo a construir uma plataforma computacional, e essa plataforma computacional é que nos dá o output que, de alguma forma, pode contribuir para prever o comportamento do sistema. Por exemplo, aqui tenho um cenário fictício, onde eu tenho o local onde se gera o ultrassom, coloco uma fonte que pode ser, por exemplo, descrita por uma onda deste tipo. Admitamos que tenho aqui a concentração, uma distribuição inicial de fármaco e tenho um tecido-alvo. É evidente que, a partir do momento que eu gero a onda de pressão acústica, esta onda de pressão acústica vai atuar sobre este sistema, levando a que estes fármacos que aqui estão se movimentem em direção ao tecido-alvo. O que é que podemos fazer? Nós podemos, efetivamente, ver se o processo que estamos a usar é efetivo ou não, fazendo o quê? Calculando a concentração média de fármaco no tecido-alvo, comparando o que acontece quando eu faço por difusão passiva ou quando, de facto, uso ultrassom. E o que se observa é que a concentração média aumenta consideravelmente quando se usa ultrassom. É evidente que a plataforma está preparada para podermos comparar protocolos distintos. Aqui temos são a utilização de ultrassons, mas com características diferentes. O que acontece é que, por exemplo, se eu duplicar a amplitude da onda que gera o ultrassom, eu consigo aumentar consideravelmente a concentração média que consigo observar no tecido-alvo. É evidente que a plataforma está preparada para nos dar a descrição, ou melhor, para nos dar umas ilustrações da distribuição espacial dos fármacos em diferentes contextos. Por exemplo, aqui tenho a distribuição do fármaco ao fim de alguns instantes temporais. Aqui tenho o tecido-alvo. Tenho exatamente, portanto, os instantes são os mesmos. Aqui não estou a considerar só um bocadinho. Não estou a considerar ultrassons, estamos a considerar difusão passiva. Neste caso, estamos a considerar a aplicação dos ultrassons. É evidente que, ao fim de algum tempo, o que se observa é que no tecido-alvo, de facto, temos muito mais fármaco do que se tivéssemos difusão passiva. Como eu disse, é evidente que uma plataforma por si só não tem grande significado, a não ser que seja validada. A matemática tem uma virtude, a matemática pode ser aplicada em situações muito, muito genéricas. Portanto, o que nós temos que fazer é definir entidades em contextos particulares e, portanto, nós podemos pegar na nossa plataforma e, de alguma forma, validá-la. Neste caso, o que nós consideramos foi uma experiência que está descrita na literatura e que surge na entrega de fármacos usando ultrassons e na pele. A experiência está descrita neste trabalho. Portanto, o que é que nós temos? Temos um extrato, um bocadinho de pele de porco, onde temos uma camada, que é o extrato do córneo, que é a camada mais delicada de ultrapassar. Depois temos a dermes e a epidermes. Temos aqui um compartimento onde temos a fonte de fármaco e depois medimos o que chega aqui. Temos aqui dois gráficos que comparam resultados experimentais e resultados por simulação para dois tipos de moléculas, para dois tipos de moléculas, e o que se observa é que, de facto, há uma boa concordância entre os resultados observados em ambas as moléculas. Portanto, eu vou acabar. Portanto, queremos que aquilo que nós desenvolvemos pode ser, de alguma forma, válido para a comunidade, no sentido que ela permite prever o comportamento do sistema em análise. Era isto que eu queria dizer. Obrigadíssimo pela vossa atenção. Obrigado. Vamos continuar então com o Dr. Bruno Cardoso, do Instituto de Medicina Molecular, que nos vai falar sobre a sinalização do receptor da interleuquina 7 na leucemia, da biologia básica ao tratamento do cancro personalizado. E eu vou-lhe pedir que apresente também o Gonçalo Cosme, que já está meio apresentado hoje. Ok.
Ora, então, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização por nos ter convidado para apresentar a nossa investigação, o nosso trabalho que temos desenvolvido ao longo de já 20 anos nesta temática e para estarem aqui presente para vos mostrar neste encontro tão prestigiante. Portanto, isto não está a funcionar. A IL-7 é uma citocina que é produzida em múltiplos órgãos, como a medula óssea e o timo, e juntamente com o seu receptor, que é composto pela cadeia alfa do receptor da IL-7 e a gama command chain, que é partilhada com outros receptores de outras interleucinas da mesma família, é altamente responsável e essencial para o desenvolvimento da linhagem linfóide, as células B e as células T do nosso corpo. E nós, juntamente com outros grupos de investigação, temos dedicado especificamente a este assunto e a estudar a sinalização da IL-7 e o seu receptor no contexto da leucemia linfoblástica aguda de células T, que é o cancro pediátrico infantil mais frequente e é uma hematologia maligna altamente agressiva que resulta da expansão e proliferação anormal de progenitores linfóides que estão em desenvolvimento na medula óssea e no timo. Assim, nós conseguimos demonstrar que a sinalização de IL-7 e o seu receptor conseguem ativar vias de sinalização importantes para a proliferação e sobrevivência dos blastos leucémicos e também, há cerca de 10 anos, conseguimos demonstrar que mutações de ganho de função na cadeia alfa do receptor da IL-7 levam à formação de homodimos que levam à sinalização constitutiva através do receptor e à transformação celular. Ora, com base nestes resultados, o que nós quisemos saber a seguir foi até que ponto estas mutações poderiam desencadear a leucemia linfoblástica aguda de células leucemia linfoblástica aguda em condições fisiológicas. Assim, o que nós fizemos foi desenvolver um modelo de ratinho knock-in, em que introduzimos a mutação no receptor da IL-7 em condições fisiológicas para ser expresso apenas na linhagem linfóide. E o que verificámos foi muito interessante, foi que a introdução desta mutação resulta, primeiro, na expansão de um estadio pré-leucémico, caracterizado pela negatividade para IgM e IgD, é um tipo de marcador de células B. Este estadio depois leva ao desenvolvimento de leucemia, com a grande maioria dos ratinhos a desenvolver leucemia, como vocês podem ver. Esta leucemia depois é capaz de infiltrar outros órgãos como o rim, o pulmão e também o sistema nervoso central. O que é importante é que a caracterização, tanto genética como imunofenotípica, levou a que caracterizássemos estas leucemias como B-cell precursor ALL, um tipo específico de leucemia BLL associado a um mau prognóstico nos doentes. Em termos de caracterização molecular, o que nós vimos e o que estávamos à espera é que este estadio pré-leucémico leva a um aumento da sinalização por IL-7 em comparação com controlos. No estadio leucémico, esta sinalização é aumentada, como podemos ver aqui, por Cag Pathway Analysis e por Western blot Analysis de duas vias de sinalização canónicas adjunto do receptor da IL-7, a via JAK-STAT e a via PI3K. Ora, o que estes resultados parecem demonstrar é que, ao aumento da sinalização através do receptor da IL-7, parece desencadear a leucemia. Então, para tentar dissecar o mecanismo, o que nós fizemos foi tentar aumentar a própria expressão da mutação. E, em vez de introduzir um alelo no ratinho, introduzimos dois alelos e, assim, a leucemia. O gene mutante estava a ser expresso a partir dos dois alelos. E, como esperávamos, esta introdução dos dois alelos levou ainda um aumento ainda mais forte, um boost na sinalização do receptor da IL-7, que se caracteriza pelo aumento da atividade da via de sinalização PI3K, como podem ver aqui pela Western blot Analysis, e um desenvolvimento de leucemia muito mais
mais rápido e com forte penetrância, ou totalmente penetrante, como vocês podem verificar aqui. Estas leucemias são completamente dependentes das vias de sinalização ajusante do receptor de IL-7, porque se nós inibimos estas vias como a via de JAK-STAT e a PI3K com inibidores farmacológicos, as células leucémicas conseguimos diminuir a sua viabilidade. Em termos terapêuticos, nós conseguimos tratar estas leucemias com um inibidor clinical grade da via P3K, o dactolizib, não só prolongar a sobrevivência no ratinho, mas diminuir a carga tumoral no ratinho e também com amostras humanas destas leucemias. Para tentar identificar novas vulnerabilidades terapêuticas, o que nós fizemos foi chemical screens, em que testámos uma grande biblioteca de compostos que mostraram que inibidores da sphingosine kinase são particularmente eficazes no tratamento destas leucemias. E, mais uma vez, usando amostras in vitro das leucemias do ratinho e dos ratinhos em si, conseguimos prolongar a sobrevivência dos ratinhos, induzir a apoptose nas leucemias in vitro e também de amostras humanas. Ora, a questão que nós colocámos a seguir foi saber até que ponto o receptor wild-type, sem qualquer mutação, por si só poderia também levar à transformação maligna. E o que nós sabemos é que, com o tempo, um ratinho normal, o seu timo diminui de tamanho, como consequência da perda de celularidade ao longo do tempo. Mas o que nós verificamos é que quando induzimos a expressão do receptor de IL-7 de uma maneira condicional, é que há uma hiperplasia tímica após essa sobreexpressão, que resulta no desenvolvimento de leucemia de células T, fatal, que vocês podem ver aqui nesta Kaplan-Meier curve. Estas leucemias, tal como as outras que mostrei, de mutantes para o receptor, também dependem da ativação da via PI3K, como podem ver aqui por Gene Set Enrichment Analysis e Western Blot Analysis, mas também da ativação da via JAK-STAT. Também o que é interessante é que o desenvolvimento destas leucemias derivadas pela expressão ectópica do receptor wild-type DL7 também depende da dose, porque se nós colocarmos dois alelos no outro modelo de ratinho, também temos desenvolvimento de leucemia e mais penetrante. Estas leucemias são dependentes de BCL2, porque se colocarmos o inibidor de BCL2 temos aumento da apoptose das células e também das vias ajusante do receptor de IL-7, JAK-STAT e PI3K. Finalmente, do ponto de vista terapêutico, também desenvolvemos um anticorpo, um human anti-IL-7 receptor para o receptor, que não distingue entre a versão wild-type e a versão mutante, e verificámos que o tratamento tanto de ratinhos como de amostras humanas com este anticorpo conseguimos tratar estas leucemias. Aqui, com o ratinho, nós vemos a diminuição da carga tumoral quando tratados com o anticorpo que nós desenvolvemos, que é ilustrado aqui pela diminuição do tamanho do baço. Isto são os ratinhos tratados com o PBS, isto é quando forem injetados com o nosso anticorpo, há uma clara diminuição da carga tumoral, com consequente aumento da sobrevivência dos ratinhos tratados com o anticorpo. Assim, em género de conclusão, espero que vos tenha demonstrado que as leucemias, a mutação no receptor de IL-7, a sinalização mediada por esta mutação, é capaz de levar a originar BCL-ALL, expressão de altos níveis do receptor de IL-7 na sua versão wild-type leva ao desenvolvimento de T-cell leuquimia e conseguimos tratar estas leuquimias, tanto as mutantes como as resultantes da subexpressão do receptor wild-type, com inibidores das vias de sinalização que estão ajusantes do receptor, como a via JAK-STAT, PI3K, sphingosine kinase e BCL2, e também com um anticorpo contra o próprio receptor. Deixo-vos com o slide mais importante da apresentação, que é agradecer não só às pessoas que fizeram este trabalho ao longo do tempo, mas a esta magnífica equipa que nós temos no laboratório, esta família, aos nossos colaboradores, sobre importante contributo, às agências de financiamento, ao nosso staff
do IMM e às facilities que nos dão todo o apoio técnico e o brilhante trabalho que fazem. E, claro, a vocês por me terem ouvido. Muito obrigado. Foi tirado. É importante. Estamos aqui nitidamente a passar testemunho para a estrela que já se apresentou no princípio. Portanto, vamos ter a apresentação do Gonçalo Cosme sobre a dilatação de pupila que reflete a autenticidade da verbalização. Espero que as 3 pessoas estejam presentes ainda. A Daniela está ali. Ok, boa sorte para vocês também. Ok, obrigado pela introdução. Não sou nenhuma estrela, mas venho aqui apresentar o meu trabalho e dos meus colegas. O trabalho intitula-se O Diâmetro Pupilar durante o reconhecimento da autenticidade no riso e no choro. Eu sou estudante de doutoramento no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E agora nesta apresentação vamos fazer um bocadinho uma escala maior. Tivemos a falar muito sobre a biologia celular, molecular, agora vamos fazer uma escala mais do ponto de vista humano. E, portanto, eu pertenço ao laboratório no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica que estuda a neurociência cognitiva social. Portanto, aqui repartindo esta palavra, esta expressão em várias, a cognição social, nós estamos interessados em estudar como nós interagimos com outros humanos, ok? Eu agora vou falar no reconhecimento de emoções, mas podemos falar, por exemplo, na retenção de memórias sociais, podemos falar na interação entre jogos sociais monetários, muitas das experiências que nós fazemos envolvem a recompensa monetária, ok? E, portanto, a cognição social é um bocado estudar como processamos e armazenamos essas informações, ok, sociais. A parte da neurociência envolve mais a biologia, portanto, as bases biológicas desses processos sociais, ok? Eu aqui vou falar de um estudo em particular em que utilizamos o diâmetro pupilar, portanto um sinal fisiológico, mas no nosso laboratório fazemos a mistura de sinais fisiológicos, genética, imagiologia por ressonância magnética, etc. Okay? Portanto, relativamente ao diâmetro pupilar, como nós sabemos, o reflexo diâmetro pupilar é variável consoante os estímulos luminosos, ok? E essa modulação do diâmetro pupilar é controlado pelo esfíncter, ok? Esse músculo é inervado pelo sistema parasimpático, enquanto que o músculo dilator é inervado pelo sistema simpático. Portanto, nós sabemos que o diâmetro pupilar é uma boa medida de ativação do sistema nervoso autónomo, ok? Mais comumente, como disse, sabemos que varia consoante estímulos luminosos, mas também nós podemos modelar o diâmetro pupilar através do esforço cognitivo. Okay? Por exemplo, ali na tarefa de Stroop, se nós dissermos aos participantes para dizerem a cor e não a palavra que está ali escrita, a pupila irá dilatar mais nos casos incongruentes, portanto, ali na situação nas duas primeiras situações, enquanto que na última a pupila não irá dilatar tanto, ok? Portanto, quanto maior o esforço cognitivo, maior a dilatação da pupila. Nós também conseguimos modelar o diâmetro pupilar através da excitação, em inglês do arousal. Por exemplo, podemos apresentar, no caso do cão, é um estímulo que irá causar alguma excitação, portanto o diâmetro pupilar irá dilatar, irá ser maior em comparação ao caso neutro da fotografia dos cogumelos. Okay? Portanto, com estes dois conceitos nós conseguimos modelar ou estudar a ativação do sistema nervoso autónomo através da pupila. Okay? Relativamente à cognição social do que vos vou falar hoje, como já disse, vou falar sobre o reconhecimento de emoções. Como falei há pouco, nós quando interagimos socialmente estamos constantemente a avaliar as emoções das outras pessoas, fazemos isso
muitas vezes involuntariamente, está bem? Mas nós fazemos isso através de estímulos visuais e auditivos, ok? Eu espero que concordem comigo que o reconhecimento de emoções, por vezes, é uma tarefa difícil, ok? Não é uma coisa assim muito fácil de se fazer. Por exemplo, neste caso, a criança está ali a passar por um turbilhão de emoções, é difícil reconhecer o que é que ela está a sentir, está bem? Portanto, as emoções podem ser positivas, negativas, mas há um conceito também inerente às emoções que é a autenticidade, ok? Por exemplo, no caso dos risos, os risos podem ser autênticos, podem ser falsos. Por exemplo, eu posso contar aqui uma piada e se vocês se rirem de forma falsa, eu vou-me sentir mal. Ao contrário de se vocês se rirem autenticamente, ok? Portanto, espero também ter passado a mensagem que se as emoções forem autênticas ou falsas, elas também têm conotações diferentes e elicitam respostas em mim diferentes, ok? Estudos anteriores demonstram que as emoções autênticas requerem menos esforço cognitivo para serem reconhecidas, ok? Portanto, as emoções autênticas são mais naturais, não requerem tanta mentalização da nossa parte, ok? E também demonstram que elas são mais excitantes, causam mais arousal, ok? Portanto, com base nisto, nós perguntamos se o diâmetro pupilar irá refletir as diferenças na autenticidade de estímulos emocionais, ok? Para responder a esta pergunta, nós recrutamos 35 participantes, ok? E apresentamos sons, risos autênticos, risos falsos, choros autênticos e choros falsos. Para termos termo de comparação também, apresentamos 30 sons neutros, ok? A tarefa a que os participantes foram sujeitados consistia nisto, portanto, basicamente eles tinham que olhar para uma cruz de fixação, ok? E ali, passado por volta de 4 segundos, era apresentado o estímulo, ok? É importante referir aqui que nesta tarefa não há qualquer variação na luminância, no estímulo luminoso, para não afetar o diâmetro pupilar, está bem? Depois, no fim, fazemos uma pergunta apenas a perguntar o que é que os participantes achavam, se o estímulo era autêntico ou genuíno ou forçado. Nós fizemos a recolha dos dados com este equipamento, portanto, em resumo, o participante senta-se ali de frente para o ecrã, ok? E nós, num computador separado, o participante não vê isto, mas nós registamos o diâmetro pupilar ali através daquele sistema. O que é que nós verificamos? Nós verificamos, curiosamente, uma interação entre a autenticidade e a emoção. Portanto, nós vimos que nos risos, na emoção positiva, os estímulos falsos elicitavam mais diâmetro pupilar do que os estímulos autênticos. Não estou a conseguir. Mas ali é azul. Okay? Pelo contrário, nos choros, no estímulo negativo, nós verificamos que os estímulos autênticos elicitavam maior diâmetro pupilar do que os estímulos falsos. Okay? Agora a questão que se põe é, e sabemos que o diâmetro pupilar é afetado tanto pelo esforço cognitivo como pelo arousal, agora é tentarmos perceber o que é que causou, o que é que foi que causou esta elicitação do diâmetro pupilar. Portanto, nós vimos que os risos estavam relacionados com esforço cognitivo e, portanto, nós verificamos que os risos falsos elicitaram maior diâmetro pupilar do que os risos autênticos. Portanto, a discussão que nós fizemos foi no sentido de que, em contexto social, os risos é mais de coesão social. E, portanto, os risos, nós estamos mais preparados para interiorizar os risos, enquanto que nos choros, talvez é uma emoção expressa em contexto mais privado e, portanto, os estímulos falsos do choro soaram muito mais estranhos, quase semelhantes aos estímulos neutros ali, como podemos ver no gráfico. Portanto, este é um exemplo do tipo de trabalho que nós fazemos no laboratório, no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica. Portanto, o trabalho futuro é analisarmos os dados de EEG nesta mesma tarefa, os dados já estão a ser analisados. A oxitocina é uma hormona que está implicada na cognição social, está bem? Muitas vezes é utilizada como a hormona do amor ou a hormona pró-social, mas não é só isso. E também fazermos esta tarefa em modelos
biológicos cuja cognição social está danificada, como é o caso da esquizofrenia. Okay? Deixo aqui algumas fotografias e também um site, ali o Neurocolab é o nosso site de recrutamento de participantes. Nós estamos sempre a necessitar de participantes para fazer este tipo de estudos, está bem? Portanto, se tiverem interesse, eu falei aqui apenas no diâmetro pupilar, mas nós fazemos estudos com ressonância magnética, fazemos estudos com EEG. Portanto, se vocês tiverem interesse em participar neste tipo de estudos, por favor, pesquisem no Google Neurocolab e será suficiente para depois prosseguirem. Ok? E era isto que eu tinha para falar. Obrigado. Vai perceber se as palmas são verdadeiras ou falsas. Obrigado. Viu a sua pupila ou não? A minha não. Ok. Mas o cérebro... Miguel Brito, por favor. Teríamos agora uma apresentação do Centro de Investigação em Saúde e Tecnologia sobre da genética ao tratamento para a anemia das células falciformes. Obrigado. Força. Obrigado. Ok, está ótimo. Tá, boa tarde a todos. Deixem-me só aqui controlar o tempo, que é para não ter que ser atacado pela mesa. Queria, primeiro que tudo, agradecer especialmente à mesa pelo convite, por estar aqui e por poder apresentar uma das várias, mas eu vou só apresentar uma linha de investigação do Centro de Investigação em Saúde e Tecnologia, o HTRC, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa. Também o que eu vou apresentar é um trabalho de equipa, como autores estão só alguns dos membros da equipa, mas depois mais à frente apresentarei também todos aqueles que trabalham. Porque a anemia das células falciformes é uma doença genética autossómica recessiva com uma prevalência extremamente elevada em África, como podem ver ali, e nomeadamente na região central africana. No entanto, também é uma doença por fatores, quer históricos, quer de migrações mais recentes, que têm alguma prevalência a aumentar na Europa, especificamente em Portugal, onde temos vários doentes a serem seguidos. Grande parte dos estudos que eu vou apresentar e que nós estamos a trabalhar, como vou mostrar mais à frente, é uma colaboração com um país da África Central, nomeadamente com Angola. Esta doença foi definida ou identificada pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública atual, uma vez que, para além da morbilidade que tem, é um dos fatores de mortalidade infantil importante em países africanos, e especificamente em Angola, onde nós estamos a desenvolver. Esta doença, como eu vos disse, é uma doença genética causada por uma mutação estrutural na hemoglobina e que é simplesmente uma substituição de uma adenina por uma timina que troca um aminoácido, é uma mutação, troca um glutamato por uma valina e que permite classificar os indivíduos em 3 grupos, os homozigóticos recessivos como tendo anemia das células falciformes, os portadores, porque têm aqui algum papel importante até do ponto de vista evolutivo e de seleção, e depois os homozigóticos que não têm a mutação. E o que é que esta mutação provoca? Esta mutação provoca uma situação que é uma alteração estrutural na hemoglobina que, sobre fatores de redução da quantidade de oxigênio, esta proteína que deveria fazer um tetrámero para transportar oxigênio passa a formar um polímero. E este polímero vai fazer com que haja uma alteração estrutural no eritrócito, que leva já a um processo de alongamento, e foi isso que deu o nome à doença, porque parece que há uma forma de foice, uma falciformação, mas acima de tudo o problema é que isto também altera algumas características da própria membrana do eritrócito, possam-se a tornar mais adesivas, com menor flexibilidade, isto provoca depois fenómenos de vasooclusão, que aí é que está o grande problema desta doença, provocam hemólise, que provocam as anemias hemolíticas, e estas vasooclusões podem levar em crianças, depois em adultos também, a fenómenos graves como, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, episódios de dor aguda e todo um outro processo de danos de órgãos, o que convém identificar o mais cedo possível para ser acompanhado e levar a um aumento da esperança de vida e de sobrevivência. No entanto, esta única mutação tem uma heterogeneidade muito grande, ou seja, temos pacientes que simplesmente só são detectados aos 12, 13, 14 anos de idade e aparentemente tiveram uma infância
normal, e temos crianças com 4, 5 anos que já tiveram 1, e 2 e 3 acidentes cerebrais, vasculares cerebrais. O que há aqui uma heterogeneidade muito grande da doença. Esta heterogeneidade tem fatores, quer genéticos, quer ambientais, e que são importantes a sua identificação. Já há muitos anos que se percebeu que esta severidade da doença está associada à quantidade ou à concentração de hemoglobina fetal. Eu não vou entrar aqui em pormenores, mas nós temos, ao longo da nossa sobrevivência, desde que éramos um simples embrião até hoje, uma mudança no tipo de hemoglobinas que produzimos, e houve uns que nós produzíamos quando nascemos, que era a hemoglobina fetal, deixámos de produzir, ou tipicamente deixamos de produzir a 1 ano, 2 anos de idade, e há aqui uma mudança, um switch de genes, que é controlado por fatores genéticos e epigenéticos, e que faz com que em adultos nós estamos a expressar a hemoglobina beta. A mutação que eu vos falei é na hemoglobina beta, que é este gene que aqui está, mas se nós conseguirmos aumentar a expressão deste gene que aqui está, a hemoglobina fetal, conseguimos ultrapassar alguns dos grandes problemas pela mutação na hemoglobina beta e melhorar os sintomas nos indivíduos. Isto foi verificado em pessoas que têm mutações naturais, como vocês vão ver até alguns estudos que nós fizemos, e que também é um potencial alvo terapêutico para conseguirmos mexer de alguma maneira nestes genes que aqui estão, quer do ponto de vista genético, quer do ponto de vista farmacológico, e melhorar a doença. Como eu vos dizia, grande parte dos estudos que nós estamos a decorrer é uma colaboração que existe com o Centro de Investigação em Saúde de Angola e a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, que tem tido o apoio, e digo já agora, e volto a repetir no fim, o apoio muito grande da cooperação portuguesa e da Fundação Carlos de Gulbenkian. Em estudos prévios nesta população, em que os dados que existiam eram dados, alguns deles obtidos em Portugal, e temos aqui, por exemplo, na sala, uma das pessoas que participou nesses estudos, e que é um prazer tê-lo aqui hoje a assistir, nós fomos tentar perceber qual era a prevalência real desta mutação em Angola, e conseguimos, com um rastreio neonatal, determinar que as prevalências podem chegar a 3%, ou seja, que é muito mais alto. Isto significa que em cada 100 angolanos, 3 têm anemia das células falciformes, 23%, ou seja, 1 em cada 5 ou em cada 4, em cada 5, consoante a perspectiva, é portador. Portanto, como pode imaginar, aplicando os princípios de Mendel, aqui a prevalência é muito alta e não com tendência a diminuir, pelo contrário, com tendência a aumentar, porque ainda por cima a sobrevivência dos homozigóticos tem sido assegurada pelo menos em algumas regiões do país. Neste caso, o que nós também fomos estudar foi um dos marcadores genéticos, que é o haplotipo. Como eu vos dizia há bocado, há fatores genéticos que condicionam a doença, e já há muitos anos, por enzimas de restrição e por estudos de haplotipos, se identificaram basicamente 5 haplotipos, sendo que um que representa o haplotipo Bantum, ou CAR, Central African Region, que é aquele que tem o fenótipo mais severo. Não é de espantar, a maior prevalência nos nossos pacientes. Eu gaguejei aqui porque grande parte deles são crianças, e agora temos uma coorte nova com adultos, mas ainda é a tendência a dizer crianças, mas não são só crianças, também há adultos. A maior parte deles tem o haplotipo Bantum mais severo, e é interessante aqui verificar que nesta população angolana tivemos um aumento grande do haplotipo de Senegal. Senegal, o haplotipo se corresponde mais ou menos a esta zona que pensamos, o gráfico devia estar um bocadinho mais para baixo, mas isto tem a ver até inclusive com fatores históricos, migração entre um outro país de língua oficial portuguesa, a Guiné e Angola, associados com a guerra e com o apoio à guerra na altura, e que poderá ter levado a esta variação. Depois deste estudo, iniciámos um novo estudo, este financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, pela Fundação HK, em que pegámos numa coorte, e aí sim, de crianças drepanocíticas, e que estamos a seguir. E neste coorte estamos a tentar manipular e dar algum apoio, nomeadamente a identificação de fatores genéticos que possam condicionar a severidade da doença e o impacto no tratamento, ou seja, fornecimento de hidroxiureia e seguimento das crianças. O que verificamos aqui é que um dos fatores genéticos que parece ter uma associação muito grande, que é uma deleção no gene da globina alfa, que origina alfa-talassémia, uma deleção de 3,7 kilobases, e o que nós verificamos é que a coerência, ou seja, o facto destas crianças herdarem a deleção juntamente com a mutação, faz com que haja uma redução da severidade da doença.
Fizemos também um estudo nesta população dos haplotipos, verificámos mais uma vez que algumas mutações nestes genes levam à melhoria, nomeadamente o BCL11A e um novo gene, que é um gene não codificante no cluster das globinas, o BGLT3. Temos também um estudo de farmacogenética a decorrer neste preciso momento, que estamos a sequenciar 77 genes nestas crianças que estão a ser seguidas e que estamos a verificar até que ponto é que podemos identificar respondedores e não respondedores, uma vez que a hidroxiureia é o tratamento aprovado, mas tem efeitos secundários. Estamos a desenvolver novas linhas terapêuticas com compostos naturais, aqui em linhas celulares, ainda não em ensaios clínicos humanos, nomeadamente a genisteína e o EGCG, ou seja, por serem naturais e por serem relativamente abundantes e de fácil acesso, em que observamos em linhas celulares um papel importante destes compostos, quer na inibição da expressão da hemoglobina beta, quer no aumento da hemoglobina gama, e com alguns resultados preliminares interessantes no papel destes compostos em alterarem ou em modificarem a expressão ao nível do RNA de moduladores epigenéticos. Já perceberam que eu estou a acelerar para cumprir o tempo. Temos um outro estudo também com potencial alvo terapêutico, microbioma e o papel que o microbioma pode ter na manipulação da doença. Obrigada e acabei por 4 segundos. Tá. Ficou muito bem apresentado o que vocês estão a fazer, uma boa introdução. Eu queria garantir que, de facto, toda a gente Não, percebo perfeitamente, sim. Portanto, eu chamaria agora a Cristina Godinho Silva, portanto, do programa Champalimau de Ciências, a regulação da fisiologia intestinal por circuitos circadianos neuroimunológicos. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização do encontro a possibilidade de partilhar convosco o trabalho de investigação que eu estou a desenvolver na Fundação Champalimau como investigadora de pós-doutoramento. Eu sou imunologista e estou interessada em compreender de que forma é que os ciclos circadianos, ou o nosso relógio biológico, regula o nosso sistema imune e, no caso particular deste trabalho, a fisiologia intestinal. Portanto, a nossa compreensão do sistema imune mudou dramaticamente nos últimos anos. Agora nós sabemos que, para além da capacidade de proteção e defesa contra vírus, parasitas ou bactérias, as células do sistema imune são também extremamente importantes e participam na regulação metabólica, na regulação da homeostasia intestinal e têm também um papel importante no desenvolvimento de órgãos linfóides. Esta compreensão veio mudar graças à descoberta destas células, as células linfóides inatas, sendo que as células do grupo 3 são extremamente importantes ao nível do intestino e estão envolvidas na doença intestinal inflamatória crónica quando desreguladas. Estas células, sabemos agora que têm a capacidade de integrar múltiplos fatores ambientais, nomeadamente sinais derivados da dieta, do nosso microbioma, a nossa flora comensal. O laboratório demonstrou também que estas células integram fatores neurotróficos produzidos por células da glia e o nosso laboratório e outros demonstraram também que estas células respondem a neuropéptidos produzidos pelo sistema nervoso. Contudo, a forma como estas células são capazes de fazer o sensing, a integração e responder a múltiplos sinais ambientais permanecia desconhecida até então. E a hipótese que colocámos foi então que talvez tal fosse possível através do nosso relógio biológico, uma vez que a sua função é precisamente permitir ao organismo antecipar, responder e adaptar-se a alterações ambientais. No mamífero, este sistema é constituído pelo relógio biológico central no cérebro, o núcleo supraquiasmático, que recebe os sinais diretos da luz exterior e depois envia esta informação para todos os relógios presentes em todos os órgãos do nosso corpo, os quais também respondem diretamente a outros fatores ambientais, como a temperatura e os regimes alimentares. Sabemos que, por exemplo, que só por inversão do nosso regime alimentar, as oscilações do relógio biológico nos hepatócitos invertem totalmente.
E, portanto, as características deste sistema é que ele é... Tira a máscara, por favor. Fala mais perto do microfone para concluir. Ok, peço... Estávamos só fechados em sala, pensava Sim. que não para a transmissão. Obrigado. Ok, peço desculpa. Não, começa agora. E, portanto, este sistema tem como característica o facto de ser codificado geneticamente e autónomo ao nível celular, uma vez que cada célula expressa a própria maquinaria, os próprios genes relógio. Como eu disse, estas células, através dos genes relógio, respondem aos fatores ambientais externos que eu mencionei, e a outra característica é que uma oscilação, sendo verdadeiramente circadiana, persiste mesmo na ausência do fator ambiental externo. Portanto, a hipótese colocada no laboratório foi se, para além das interações neuroimunes locais no intestino, circuitos circadianos neuroimunológicos estariam a operar ao nível de todo o organismo, permitindo a integração de sinais ambientais externos para regular a integridade e homeostasia intestinal. Para responder a esta questão, utilizámos um modelo genético de ratinho, no qual nós deletamos em todo o sistema imune o gene relógio principal BIMAL. E o resultado observado foi que, no intestino, as células linfóides inatas do grupo 3 estavam dramaticamente reduzidas. De seguida, para deletar especificamente o gene relógio BIMAL só nesta população imune, utilizamos um outro modelo genético mais específico. Os resultados foram reproduzidos, como podem observar, e para além da redução desta população, observarmos uma redução na porção que expressa IL-22. O IL-22 é extremamente importante para regular os genes que vão manter a integridade do epitélio intestinal e, portanto, esta redução levou a uma diminuição da expressão destes genes, a uma alteração do padrão diurno de oscilação da microbiota e, no contexto de uma infecção entérica intestinal, estes ratinhos manifestaram uma incapacidade em controlar a infecção, como podem observar pelos elevados níveis de infecção, uma dramática perda de peso e, consequentemente, pouca sobrevivência após a infecção. Na altura em que estávamos a desenvolver este trabalho, saíram também estudos que mostraram que IL-22 tem também um importante papel na regulação do metabolismo lipídico. E, de facto, aquilo que observámos foi que, quando deletamos o gene relógio nas ALC3 do intestino, há um aumento da expressão dos genes que são importantes para a absorção e o transporte de lípidos ao nível do epitélio intestinal, e estes resultados correlacionaram com uma maior acumulação de tecido adiposo gonadal e subcutâneo. Ora, a questão que colocámos em seguida foi então qual o fator ambiental externo que está a determinar as oscilações circadianas das ALC3 no intestino. Obviamente, sendo o órgão onde estas células se encontra o intestino, testamos a microbiota e os regimes alimentares. Portanto, tratamos um grupo de animais com antibiótico e comparamos com o grupo controle, ou restringimos a alimentação só ao período do dia ou só ao período da noite. Os nossos resultados demonstraram, de facto, um impacto no padrão de oscilação, nomeadamente na amplitude e na fase da mesma. Contudo, o resultado mais dramático foi observado quando invertemos os ciclos de luz escuro. Uma vez que, ao inverter os ciclos de luz escuro, invertemos completamente o padrão de oscilação dos genes relógio destas células. E este resultado manteve-se mesmo após a manutenção dos animais no escuro. Sendo então que a luz é, como eu referi no início, o fator mais importante para sincronizar o nosso relógio biológico no cérebro, aquilo que perguntámos foi se então estas células imunes no intestino estariam a ser regulados por sinais circadianos derivados do cérebro. Para tal, realizámos experiências em que, por cirurgia, fizemos a lesão eletrolítica do relógio central no cérebro, verificámos a presença de lesão por ressonância magnética e a arritmia em termos de comportamento destes ratinhos.
E quando olhamos então para as ALC3 do intestino, observamos uma completa disrupção do normal padrão de oscilação dos genes relógio destas células. Estes resultados foram depois também corroborados com um modelo genético, em que fizemos a ablação do gene relógio principal bimal no cérebro destes ratinhos. Como esperado, a expressão e a oscilação circadiana esperada para vários genes relógio nas ILC3 do intestino manifestou-se completamente desregulada e a frequência da população em estudo no intestino dos animais que não expressam o gene relógio no cérebro manifestou-se também reduzida. Em termos de impacto na fisiologia intestinal, também os genes importantes para a manutenção da integridade do epitélio manifestaram um padrão de oscilação completamente alterado. O mesmo se observou no padrão diário de oscilação da microbiota e nos genes envolvidos no transporte de lípidos, o que se correlaciona novamente com uma maior acumulação de tecido adiposo gonadal e subcutâneo. Portanto, apenas para concluir, o que este trabalho veio revelar foi como fatores externos, neste caso em particular os sinais de luz escuro e circuitos circadianos que operam ao nível de todo o organismo e sinais diretamente derivados do cérebro, controlam a homeostasia de uma população imune ao nível do intestino e o seu relógio biológico, com importantes consequências ao nível da fisiologia intestinal e, portanto, com uma grande relevância para a nossa compreensão da doença intestinal inflamatória crónica e também de doenças metabólicas. Por fim, quero apenas terminar por agradecer ao meu orientador científico, Dr. Henrique Veiga Fernandes, a todos os meus colegas de laboratório, em particular à Rita, uma estudante de doutoramento que é coautora deste trabalho comigo, a todos os investigadores e plataformas da Fundação Champalimau, do IMM e do IGC, que contribuíram para este trabalho e, obviamente, a todas as agências de financiamento. E as questões ficam, então, para o fim. Muito obrigado, Cristina. Nós vamos ter tempo para 2 ou 3 perguntas, se quiserem engatilhá-las de forma a garantir que estão prontas para sair depois da apresentação do Fábio Fernandes, do Instituto de Engenharia e Biociências, sobre nanodomínios de fosfatiniositol. Voltamos aos lípidos. Estão associados a um aumento local da ordem membranar dependente das cadeias acilo. Mais química, biologia. Faça favor. Tira Fábio, por favor. Eu vi que estávamos fechados em sala, mas não, foi em transmissão. Obrigado mais uma vez aos organizadores pela oportunidade de estar aqui a apresentar o trabalho e a apresentação do IBB. Portanto, nós somos um grupo de biofísica molecular. Nós nos focamos em compreender mecanismos moleculares associados a processos fisiológicos, a funções fisiológicas. Focamos muito nos chamados lípidos funcionais, que são lípidos que têm não só uma função estrutural, mas uma função de regulação de processos celulares. Nesse sentido, um dos mais notáveis é o fosfatidil-inositol 4,5-bisfosfato, vamos aqui chamar, para poupar tempo, PIP2. Portanto, este lípido é responsável por uma multitude de diferentes processos celulares, alguns deles aqui representados. Muitos destes processos são completamente eliminados, se nós eliminamos farmacologicamente o PIP2, e a maior parte deles são extremamente dependentes dele. Portanto, uma das características mais notáveis do lípido, deste fosfolípido, ele está presente no folheto interno citosólico da membrana plasmática e é esta característica que o diferencia muito de outros fosfolípidos, é que a sua composição molecular, particularmente em animais, está muito determinada. Portanto, o lípido encontra-se muito enriquecido nesta composição específica. Okay? A maior parte dos fosfolípidos apresenta uma composição muito heterogénea, com uma multitude e uma grande quantidade de diferenças nos comprimentos das cadeias acilos e nas insaturações. Este não, este é dominado por esta composição. E, na verdade, não conhecemos a razão para a célula ter esta regulação tão apertada da composição de PIP2. Portanto, isto ainda é uma questão aberta e era algo que nós queríamos tentar aqui compreender. E esta composição, que é muito determinada, é perturbada em algumas situações patológicas. Portanto, uma coisa que já se conhecia
é o papel do cálcio. Quando nós temos uma concentração de cálcio muito grande, muito para além da concentração fisiológica, o que se observa com o PIP2 é que o cálcio induz a segregação do PIP2 para domínios, neste caso, domínios microscópicos, na ordem do micrómetro, que são facilmente observáveis por microscopia óptica. No entanto, isto acontece a concentrações não fisiológicas e, portanto, não se conhecia exatamente se isto teria algum interesse a nível celular, portanto, seria um processo que teria importância celular. E, portanto, há algum tempo atrás, alguns anos, nós fizemos o estudo, portanto, monitoramos a distribuição do análogo fluorescente PIP2, e neste caso, nesta experiência, em vesículas gigantes, portanto, este análogo fluorescente em condições fisiológicas, ou seja, em concentrações de cálcio que não ultrapassem algumas centenas de micromolar, este análogo fluorescente encontra-se distribuído de forma homogénea, portanto, não tem segregação. Isto poderia querer dizer duas coisas, ou que não há qualquer efeito do cálcio na distribuição da molécula, ou então que esta segregação acontece abaixo da resolução da microscopia confocal, que é da ordem de algumas centenas de nanômetros. Então, nós usamos outra técnica, que esta sim é sensível à nanoscala, que é FRET, para avaliar este processo. E, portanto, o que nós identificamos na altura foi que, de facto, havia formação de nanodomínios com concentrações fisiológicas de cálcio e, portanto, este processo teria relevância a nível da distribuição da molécula em células. Portanto, o que neste estudo em particular que eu vou descrever hoje, o que nós estávamos interessados era em avaliar qual é que seria o efeito da tal composição, que é muito determinada para o PIP2, da cadeia silo, qual é que seria o efeito na organização, nesta segregação do lípido na presença de íons divalentes. Portanto, nós testamos 3 diferentes espécies, a tal espécie canónica, que é dominante do PIP2, tem esta cadeia poliinsaturada, e depois o PIP2 com uma cadeia monoinsaturada e com uma cadeia completamente saturada, para avaliar se isto teria algum efeito na segregação da molécula na presença de cálcio. Portanto, começamos por fazer algumas medidas da AFM, microscopia de força atómica. Portanto, isto foi feito em colaboração com o Dr. Nuno Santos, do IMM, e o que nós observamos para as 3 espécies, portanto, aqui nós temos uma pequena concentração do lípido na membrana correspondente ao PIP2 e o resto é um lípido mais neutro, PC, e o que observamos é que para as 3 espécies nós observamos, de facto, a formação de pequenos domínios, que aqui são vistos por essas manchas amarelas, muito pequenas, portanto, são domínios a nanoscala, e que são observados para as 3 espécies. Okay? Portanto, é algo que não depende, a formação destes nanodomínios não depende das características da cadeia silo em específico. No entanto, para a cadeia saturada, de facto, nós observamos, e aqui é identificável, 2 picos no histograma de altura da membrana, que revelam que o domínio de inositol, de PIP2, na presença de cálcio, tem uma altura bastante maior que o resto da membrana. Okay? Portanto, isto foi algo surpreendente, porque para os outros 2 fosfolípidos, a altura da membrana, a espessura da membrana, era comparável ao resto da membrana. Okay? Portanto, então decidimos então, avaliar o que é que estava a acontecer dentro dos domínios, as propriedades destes domínios que estavam a formar. Usámos uma sonda de fluorescência de membrana. Essa sonda é sensível à ordem da membrana e, portanto, o que nós observamos aqui é um parâmetro que nós chamamos de anistropia de fluorescência, que será tanto maior quanto mais ordenada será a membrana. Okay? E a azul, nós temos aqui a anistropia de fluorescência daquela sonda na ausência de cálcio. Quando nós adicionamos cálcio, vocês veem que para as 3 espécies a ordem da membrana sobe. Okay? Portanto, isto, mais uma vez, foi inesperado e isto demonstra que, de facto, esses nanodomínios PIP2 correspondem a uma ordem local da membrana superior à normal. Okay? Isto era totalmente desconhecido. E aqui o que se verifica também é que, dependendo da cadeia silo, este aumento é mais acentuado. Portanto, esta composição, o 16-0, que é uma composição completamente saturada, demonstra um aumento de ordem muito maior do que as outras. Esta molécula em específico é muito rara. Portanto, a célula garante que a concentração desta espécie saturada é muito pequena. Okay? Então, o que estes resultados demonstram é que uma possibilidade
para explicar aquele enriquecimento em cadeias poliinsaturadas é minimizar este efeito de ordem local na membrana que acontece com as cadeias mais saturadas, está bem? Agora, de facto, aquele aumento muito acentuado para a cadeia saturada chama-nos atenção. O que é que poderia estar a acontecer? Uma das possibilidades era a formação de fase gel. As membranas lipídicas são, normalmente, na fase fluida, que são as fases que sustentam a vida. Portanto, são as fases em que há movimento, os lípidos podem se movimentar, portanto, difundir de várias formas na bicamada lipídica. A fase gel é uma fase sólida, em que forma-se um cristal em que não há movimento. Portanto, isto é altamente detrimental para a saúde da célula e a célula gasta muita energia para evitar que esta fase se forme. Regula altamente a composição lipídica para evitar que esta fase se forme. Nós usamos uma sonda lipídica, TPNA, é muito sensível à formação da fase gel, basta uma pequena quantidade de fase gel para o tempo de vida desta sonda aumentar bastante. Nós avaliamos, então, o tempo de vida da sonda na presença do PIP2, na ausência e na presença de cálcio, e, mais uma vez, lá está o aumento do tempo de vida da sonda na presença de cálcio, mas só para a espécie saturada. De facto, confirmamos aqui que há formação de fase gel para o PIP2 saturado, ok? E será, quase certeza, esta a razão porque a célula tem que regular muito a concentração desta espécie, porque a formação desta fase gel seria algo negativo para a saúde celular. Para terminar, portanto, nós depois confirmamos todos estes resultados por simulações. Portanto, todas estas observações a nível da ordem foram confirmadas por simulações moleculares. Isto foi feito em colaboração com o grupo de Manuel Melo, no ITQB. E nós observamos ainda outro efeito surpreendente e novo, que é estes nanodomínios que se formam na membrana, quando adicionamos o cálcio, ricos em PIP2, estes nanodomínios encontram-se enriquecidos em zonas de curvatura. Isto é muito importante, porquê? Porque o PIP2 está associado a processos de geração de curvatura na membrana. Portanto, o facto de nós observarmos aqui isto é uma nota de que, provavelmente, estes nanodomínios estão responsáveis ou são associados aos processos de formação de curvatura membrana. Portanto, para completar, só agradecer aos colegas do IBB, nomeadamente aos colegas do BCIRC, do meu grupo, no IBB, e aqui individualizar só no Luís Araújo, que é um estudante de doutoramento muito talentoso, que foi responsável pelos estudos do espectroscopia de fluorescência e das simulações, e aos colaboradores do ITQB e do IMN. Com isso, termino aqui a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem conseguido manter o tempo, por forma a termos algum tempo para perguntas. 3, 4 perguntas? Epa. Tem. Imensa, desculpa. Vamos ouvir então João Perdigão, do Instituto de Investigação do Medicamento. Obrigado, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à organização pela oportunidade de apresentar aqui um pouco do trabalho que fazemos no Instituto de Investigação do Medicamento. Agora vou falar um pouco de uma doença infecciosa, que não a Covid, vou falar um pouco de tuberculose. E a tuberculose importa destacar que até a Covid-19 era a principal causa de morte por um único agente infeccioso. E um dos principais problemas associados à tuberculose é a tuberculose multiresistente. A tuberculose multiresistente define-se como a tuberculose que é resistente aos dois principais fármacos que são usados no seu tratamento, a isoniazida e a rifampicina, e está associada a uma maior taxa de mortalidade. Em 2019 foram relatados 465 mil casos, o que significa que, provavelmente, destes casos, cerca de 69 mil vão morrer devido à falha terapêutica que está associada. Outro problema também grave é a tuberculose extensivamente resistente, que consiste na tuberculose multiresistente,
multiresistente com resistência concomitante a fármacos de segunda linha e que tem ainda um maior insucesso terapêutico e uma mortalidade associada. Relativamente ao agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosis é um agente etiológico que, de um ponto de vista genómico, é completamente diferente de outros agentes patogénicos com que estamos habituados ou com que podemos estar familiarizados. Tem um genoma acessório que não existe, porque tem um genoma fechado, tem uma baixíssima taxa de mutação e, portanto, para quem trabalha muitas vezes com outros agentes patogénicos, isto pode parecer um agente que é assim um pouco mais chato, mas que em termos de saúde pública suscita ainda enormes problemas e preocupações. Em Portugal já tivemos uma situação epidemiológica muito mais grave. Hoje em dia somos considerados um país de baixa incidência, com menos casos de tuberculose multiresistente, mas importa aqui também destacar um outro problema. É que destes casos, apenas 900 dos cerca de 1.800 casos que temos anualmente, apenas 900 são confirmados laboratorialmente. E depois destes, apenas metade é que têm dados relativamente a testes de suscetibilidade aos antibacilares. Nos anos 90, a situação era completamente diferente. Havia uma grande proporção de doentes que não respondiam à terapêutica. E isto devia-se, sobretudo, a uma situação que envolvia uma estirpe predominante, que foi mais tarde chamada de estirpe Lisboa e que aqui em 1999 foi inicialmente denominada por cluster A. E já na altura começavam a aparecer ali em baixo aquele cluster B que tinha uma menor expressão comparado com o cluster A. Portanto, o cluster A passou a denominar-se por estirpe Lisboa, Lisboa 3, e depois o cluster B por estirpes Q1. E nesta fase eu já estava envolvido e quando em 2006 sai a primeira definição de tuberculose extensivamente resistente, nós chegámos à conclusão que Portugal tinha a maior taxa de tuberculose extensivamente resistente do mundo. Portanto, 56% foi a taxa de tuberculose, ou seja, 56% dos casos de tuberculose multiresistente tinham resistência extensiva. E os dados genómicos mais recentes, porque agora podemos sequenciar o genoma inteiro destes isolados bacterianos, e este estudo que eu me queria focar mais, nós continuamos a observar uma grande predominância das estirpes Lisboa 3 e também das estirpes Q1. Só que agora as estirpes Q1 apresentam também uma elevada prevalência comparando com a situação que tínhamos nos anos 90. Só que agora com estas tecnologias conseguimos discriminar dentro destes clusters e conseguimos encontrar outros clusters de transmissão dentro destes clusters maiores. E onde é que nós temos estas estirpes? Nós temos estas estirpes predominantemente na região de Lisboa, mas, e foi aí que elas foram identificadas, mas nesta fase estas estirpes já se disseminam um pouco por todo o território, mas a mais disseminada é a estirpe Lisboa 3, aqui a vermelho, que está distribuída por todo o território e já inclusivamente encontramos casos nos Açores e na Madeira. Portanto, está aqui um esquema que resume um pouco a distribuição destas estirpes no país e, portanto, temos clusters de transmissão que já se estendem por vários distritos e que não estão confinados a um único distrito. E também interessante é o facto de termos alguns clusters de Lisboa 3, distritos de Lisboa 3 ou de Q1, restritos a determinados distritos, o que significa que estas estirpes já estão a evoluir de forma policêntrica em diferentes regiões. Depois temos também vindo a estudar os mecanismos de resistência para estas estirpes e o que temos vindo a verificar é que temos um padrão de mutações que é bastante característico
e que está relacionado com a elevada prevalência destas estirpes no nosso país, nomeadamente aqui com a resistência à isoniazida, em que a mutação mais prevalente que ali está representada pela seta do lado direito, e que normalmente é a mutação mais prevalente no mundo, aqui não é a mutação mais prevalente em Portugal, mas sim uma outra mutação no promotor do gene-alvo. E depois temos também outras mutações e temos um baixo valor preditivo positivo para mutações no gene MBB e relativamente à resistência ao etambutol. Estes dados têm vindo a permitir revelar alguns fatores importantes. Primeiro é, portanto, o facto de alguns esquemas terapêuticos recomendados pela Organização Mundial de Saúde serem inadequados para o nosso contexto local. E tínhamos, por exemplo, um esquema terapêutico que recomendava, no caso portanto, um esquema terapêutico empírico, no caso de não se ter informação acerca do perfil de suscetibilidade do isolado, que envolvia candamicina, etionamida, fluoroquinolona, espirazinamida e etambutol durante 6 meses, só que o problema é que as nossas estirpes multiresistentes são também resistentes a 50%, mais ou menos, são resistentes a todos os fármacos de primeira linha. Portanto, aqui a pirazinamida e o etambutol não serviriam de nada em 50% dos casos. E depois aquela mutação no promotor do gene-alvo da isoniazida acontece que também confere resistência cruzada à etionamida. E, portanto, ficaríamos apenas aqui com 2 fármacos com eficácia terapêutica, quando o mínimo recomendado são 3, idealmente 4. Estes resultados foram também importantes para o desenvolvimento e levou à inclusão de novas sondas nos testes de diagnóstico molecular rápidos, porque há algumas versões, a primeira versão, por exemplo, deste teste, funcionaria muito bem na Alemanha, mas aqui em Portugal provavelmente ignoraria 90% dos casos de resistência à isoniazida, e esses dados foram importantes. Mas hoje conseguimos, olhando para o genoma completo e para as configurações alélicas, verificar que muitas vezes estas mutações que não conferem um grande nível de resistência surgem em conjunto com outras mutações e que acabam por conferir níveis mais elevados de resistência. Acontece aqui para a isoniazida em isolados que acumulam mutações quer no gene, levam à sobreexpressão do alvo, mas também mutações no próprio alvo, e combinando esses 2 fatores temos temos níveis de resistência mais elevado, e também acontece a mesma situação no etambutol. E depois, algo que agora conseguimos fazer é verificar como é que este processo se desencadeou. E, portanto, para o Q1, o que nós temos foi um processo de aquisição de resistências neste grupo filogenético de forma bastante linear. Mas para as estirpes de Lisboa, o que aconteceu foi que a aquisição de multiresistência aconteceu cerca de 5 vezes de forma independente no mesmo grupo filogenético, e a aquisição de resistência extensiva aconteceu 2 vezes também de forma independente. Quando, modelando do ponto de vista filogenético, nós temos estas estirpes multiresistentes em circulação, prevemos que desde a década de 70, e que temos estirpes extensivamente resistentes desde o final dos anos 80. Portanto, quando em 2006 surge a definição de tuberculose extensivamente resistente, nós já tínhamos há 20 anos. Portanto, é um problema bastante antigo que nós temos no país. E hoje em dia temos vindo a desenvolver e encontrar marcadores moleculares que permitem caracterizar e detectar estas estirpes com bastante precisão. E então temos definidos 6 SNPs para o grupo Lisboa 3 e 1 para o grupo das estirpes Q1. Obviamente tivemos que validar isto internacionalmente com uma base de dados que nós temos no IMED, cerca de 28 mil isolados clínicos representantes da diversidade genómica global. E destes,
Portanto, ficámos com estes que utilizámos posteriormente no desenvolvimento de testes rápidos moleculares para o rastreamento desta estirpe e, inclusivamente, conseguimos identificar que esta estirpe, comparando na mesma base de dados, já se encontra e já foi isolada no Brasil, na Suíça e até no Mali, que era o último sítio que eu estava à espera de encontrar a estirpe Lisboa 3, e a Q1 também já foi encontrada no Reino Unido. Portanto, é uma estirpe que já não se encontra apenas em Portugal, mas também noutros países com os quais temos alguma relação. Temos também desenvolvido, em colaboração com vários países de língua oficial portuguesa, uma base de dados internacional que já permitiu a identificação de alguns clusters transnacionais. Esta base de dados está disponível online. Eu não tenho tempo para mostrar aqui o vídeo todo, mas queria aqui ressalvar que, portanto, a tuberculose multiresistente em Portugal ainda é dominada por estas estirpes, que se têm vindo a disseminar no território nacional e que agora estão a evoluir de forma policêntrica em várias zonas, e que, apesar de nós termos conseguido controlar esta epidemia, há ainda fontes improváveis, e eu, para terminar, gostaria só de ilustrar com este caso, que é o caso de 2 irmãos com tuberculose multiresistente, mas com uma família de estirpes que não é muito comum em Portugal. Nunca tinham saído do país e sem qualquer contacto com doentes com tuberculose. Viemos a verificar então que faziam parte de um cluster de transmissão muito extenso, e que aqui em Portugal havia um doente muito próximo, mas que até estava preso. Mas os irmãos não conheciam este caso. Acontece que o marido de um dos irmãos era guarda prisional e, portanto, estes dados têm vindo a permitir que nós consigamos compreender melhor a disseminação destas estirpes. É um trabalho também de equipa e, portanto, com que nós temos vindo portanto, através de colaborações que temos já em curso há vários anos, e a quem eu gostaria de agradecer, e muito obrigado pela vossa atenção. Eu queria, evidentemente, pedir desculpa ao João Perdigão por tentar atropelá-lo, mas eu tinha uma pergunta, e se vocês aguentarem mais um bocadinho na sala, pelo menos já havia uma pergunta, creio que tinha que... Não? Acho que sim. Não somos obrigados a sair já. Era para perguntar ao Miguel Brito qual era a hipótese de partida para o seu estudo do microbioma na Neofotocorda. Eu não tive tempo de falar há bocado, mas o objetivo era... Existem evidências de que noutras doenças o microbioma pode influenciar a expressão de moléculas de adesão. E, portanto, o nosso objetivo era até que ponto é que o aumento dos casos de crises vaso-oclusivas poderia estar associado. Os estudos preliminares já mostraram que entre os irmãos sem o alelo S e os irmãos homozigóticos há diferenças no microbioma. Portanto, vamos desenvolver estes resultados e tentar perceber se poderá haver aqui um alvo terapêutico, inclusive. Se houver mais alguma, já agora. Não, então talvez eu tivesse uma que é geral. Há pelo menos 3 casos aqui de coisas que estão descobertas há algum tempo e que podiam ter seguido. Por exemplo, o Orphan Stage para a apresentação de Coimbra, a questão matemática que tivemos, muito engraçada, como porta de entrada para Data Management, a Artificial Intelligence, tudo aquilo que passou a estar na moda hoje, não é? E uma terceira que é um anticorpo muito interessante que nos foi trazido por... Exato, IMM, ali atrás. Estamos a avançar nestas áreas ou não? Algumas delas estão paradas. Posso falar, professor João Barato, em relação ao anticorpo, este anticorpo específico foi desenvolvido por nós em colaboração, aliás, com o IBET, e funciona bastante bem. O que nós agora fomos contactados por uma empresa para desenvolver anticorpos para o receptor da IL-7. Portanto, estamos a seguir, especificamente porque em LLAT
10% dos doentes têm esta mutação. Desde que não se perca, a ideia é essa, é que Sim, não sim, fica não, atolado. Estamos Ok. a caminhar. Obrigado. No que diz respeito à matemática, é evidente que os modelos são cada vez mais sofisticados. E, evidentemente, com mais informação, há processos neste momento ligados ao Claro, claro, permitem claro. dar uma aprendizagem aos processos. Vai-nos facilitar a vida. Hein? Exato, ok. Muito obrigado. Coimbra, onde é que está Coimbra? Ok, como é que está a correr o lipídico? Nós temos tantos provas para avançar o ensaio clínico e, portanto, instituições como aquela que a Patrícia lá representa podem ser absolutamente decisivas para... Não, eu lembro de ter discutido isto com o Sérgio Simas há um par de anos e, de facto, julguei que tinha avançado. Obrigadíssimo. Não sei se há mais algum comentário do meu colega de mesa. Muito obrigado por terem aguentado um bocadinho mais. Peço desculpa, mais uma vez, ao chão, perdigado. Foi atropelado.